Se você quiser visitar o maior deserto do mundo, você chegará à África, como você pode ver neste mapa. Suba para o norte e verá o enorme deserto do Saara, que cobre mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, que se estendem do Mar Vermelho no leste ao Mediterrâneo, no norte até o Oceano Atlântico no oeste, incluindo 10 países, como Argélia, Chad, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Nigéria, Sudão e Tunísia. No entanto, sob a areia estéril, estão muitos segredos que os cientistas ainda estão descobrindo, à medida que suas ferramentas melhoram e alguns deles são assustadores e intrigantes. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone Alpha Pod Pro. Muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos, graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música, sem precisar recarregá-lo. E é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como Power Bank, para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Você sabia que o Saara já teve uma vegetação exuberante que deixaria a floresta amazônica com inveja? Os cientistas descobriram como a umidade no Saara chegou ao fim tão abruptamente. Mas para chegar na origem dessa história, voltaremos para algum momento entre 11.000 e 5.000 anos atrás. Foi depois que a última era glacial terminou, transformando o deserto do Saara. A vegetação verde cresceu sobre as dunas arenosas e o aumento das chuvas transformou cavernas áridas em lagos. A área agora conhecida como Saara ficou verde, atraindo animais como hipopótamos, antilopes, elefantes e aurochs, os ancestrais selvagens do gado domesticado moderno, que aproveitavam um banquete na próspera vegetação rasteira. No entanto, a história mudou cerca de 8.000 anos atrás, e a mudança do Saara começou devido a uma alteração na inclinação da Terra. A inclinação começou a se mover de cerca de 24,1 graus para os atuais 23,5 graus. Essa variação de inclinação fez uma grande diferença. Agora o hemisfério norte está mais próximo do Sol durante os meses de inverno. Isso pode parecer contraintuitivo, mas o hemisfério norte está inclinado para longe do Sol durante o inverno por causa da inclinação atual. Durante o Saara Verde, no entanto, o hemisfério norte estava mais próximo do Sol durante o verão. A inclinação levou a um aumento na radiação solar, ou seja, calor no hemisfério norte da Terra durante os meses de verão. O aumento da radiação solar amplificou a monção africana, uma mudança sazonal do vento sobre a região causada por diferenças de temperaturas entre a Terra e o oceano. O aumento do calor sobre o Saara criou um sistema de baixa pressão que introduziu a umidade do Oceano Atlântico na desolação do deserto. Geralmente o vento sopra da terra seca em direção ao Atlântico, espalhando poeira que fertiliza a floresta amazônica e faz praias no Caribe. Este aumento da umidade transformou o antigo e arenoso Saara em uma estepe coberta de grama e arbustos. Conforme os animais ali prosperaram, os humanos também acabaram domesticando búfalos e cabras e até mesmo criando um sistema primitivo de arte simbólica na região. O que fascina os cientistas climáticos sobre o Saara Verde é como ele apareceu e desapareceu abruptamente. O fim do Saara Verde levou apenas 200 anos. A mudança na radiação solar foi gradual, mas a paisagem mudou de repente. Foi um exemplo de mudança climática abrupta, em uma escala que os humanos perceberiam. E para a grande pergunta se o Saara Verde pode algum dia voltar, a resposta é sim. O Saara Verde, também conhecido como o período úmido africano, foi causado pela rotação orbital da Terra, que está em constante mudança em torno de seu eixo, um padrão que se repete a cada 23.000 anos. No entanto, por causa das emissões de gases de efeito estufa causados pelos seres humanos, que levaram a mudanças climáticas descontroladas, ninguém pode prever quando o Saara vai virar uma paisagem verdejante de novo. E que tal encontrar peixes no meio do deserto do Saara? Parece impossível porque os peixes não podem sobreviver na areia quente do deserto, certo? Bem, o peixe encontrado no deserto estava morto há muito tempo e os cientistas só encontraram o fóssil.
Como o peixe foi parar no deserto? E o que isso nos diz sobre o deserto? Lembre-se que o Saara costumava ser verde. Isso atraiu um grupo de pessoas que fundaram uma comunidade em Takarkori. Elas deixaram um rastro de antigos resíduos de alimentos que guarda a história do clima do deserto do Saara em seus ossos. Quase 5.000 anos desses restos fossilizados foram descobertos em um abrigo de rocha em Takarkori, no sudeste da Líbia. Ele mostra a transição de humanos antigos que mudaram de uma dieta, principalmente à base de peixes, para uma que tinha mais animais terrestres, como ovelhas e gado. Esses povos antigos eram humanos caçadores-coletores. Pesquisadores da Bélgica e Itália analisaram mais de 17.000 restos de animais do abrigo de rocha. Os ossos estavam marcados com cortes e queimaduras, sinais de que foram cozidos e comidos por humanos. Os pesquisadores descobriram que os ossos de bagre e tilápia compunham 90% das descobertas dos primeiros milhares de anos em que os humanos habitaram o abrigo, cerca de 10.000 anos atrás. Mas dos mais recentes restos de 4.650 a 5.900 anos, apenas cerca de 40% eram ossos de peixe e a maioria pertencia a mamíferos. Analisando ainda mais os ossos, os pesquisadores descobriram que o número de tilápias diminuiu com o tempo, possivelmente porque os bagres são mais bem adaptados para viver em águas rasas e quentes. Pesquisas anteriores mostraram que há cerca de 6.400 anos, os primeiros residentes do abrigo de Takarkori, conhecidos como os caçadores-coletores de Acacos, foram substituídos por pessoas que usaram as primeiras práticas agrícolas. Os pesquisadores encontraram evidências de que os moradores pastorais cultivaram gramíneas de cereais semelhantes a ervas daninhas, e os grupos pastoris ao redor do abrigo rochoso mantinham rebanhos de carneiros domesticados, o que levou alguns especialistas a sugerir que a introdução de rebanhos domesticados pode ter exacerbado a mudança da região do Saara Verde para a cena do deserto hoje. No entanto, críticos sugerem que a transição de volta ao deserto era inevitável. A pesquisa fornece evidências de que, independentemente de os seres humanos terem influenciado a criação do deserto, seu comportamento refletiu as restrições de um clima em rápida mudança. Agora veja essa. O deserto do Saara contém quilômetros e tem mais quilômetros de areia árida, mas de vez em quando os cientistas encontraram objetos intrigantes, além de ossos de peixe. Este objeto encontrado no lago argelino do deserto do Saara era, na verdade, mais antigo que a própria Terra. Era um meteorito que foi encontrado no deserto do Saara em 2021. Foi datado com 4,56 bilhões de anos, o que torna essa rocha vulcânica mais velha que a própria Terra, que tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos. Chamada Erg-Chet 002, ou EC002, a rocha é um artefato raro de um protoplaneta que provavelmente estava se formando quando o sistema solar tinha 2 milhões de anos. O protoplaneta é um grande corpo de matéria em órbita ao redor do Sol, ou de outra estrela que esteja desenvolvendo as características de um planeta. O magma do qual o EC002 se formou teria sido de pelo menos 1.220 graus Celsius e levado pelo menos 10.000 anos para esfriar e solidificar. A equipe por trás das descobertas, liderada por Jean-Alex Barat, da Universidade da Bretanha Ocidental, na França, especula que este corpo astronômico teria sido destruído ou absorvido por planetas rochosos maiores à medida que se formavam mais perto do Sol. O meteorito fazia parte de um grupo recuperado em maio de 2020, perto de Bir Ben Tekul, sul da Argélia, no mar de areia de Erg-Chet. As pedras têm uma aparência granulação grossa, bege e bronzeada, e são incrustadas com cristais verdes, amarelo esverdeados e amarelo castanhos. São ígneos, o que significa que formaram-se a partir de rocha derretida ou magma. Uma rocha como EC002 é uma relíquia dos primeiros dias do sistema solar. A maioria do material dessa época tornou-se parte de outros corpos que evoluíram para formar planetas ou asteroides, dos quais temos muitos meteoritos hoje. Mas nenhum asteroide ou meteorito conhecido se parece com o EC002, mostrando quão rara é a descoberta e como essas rochas provavelmente não existem mais.
A rocha que compõe o meteorito é de um tipo chamado andesito, que é feito de magma solidificado ou lava. São apenas encontradas na Terra em zonas de subdução, onde as placas tectônicas deslizam umas sob as outras e rochas da crosta entram no manto da Terra. Meteoritos raramente são encontrados como andesitos. EC002 é classificado como um condrito, um meteorito que se origina de um corpo parental com uma crosta e núcleo diferenciados, como os planetas rochosos. Um condrito não tem condrolos, que são grãos redondos semelhantes a bolhas, originados por gotículas parcialmente derretidas que se formam no espaço quando pedaços menores de rocha emergem. Acredita-se que este pedaço de rocha tenha vindo do magma parcialmente derretido na crosta de seu corpo-mãe e é rico em sílica, enquanto a maior parte do magma é rico em ferro. Você já ouviu falar da famosa formação de pedra conhecida como Stonehenge, que levanta muitas perguntas. O deserto do Saara também tem sua própria formação de pedras misteriosas e é tão intrigante quanto. Centenas dessas estruturas de pedra que datam de milhares de anos foram descobertas no Saara Ocidental, Marrocos, e um território pouco explorado por arqueólogos. As estruturas parecem vir em todos os tamanhos e formas, e os arqueólogos não têm certeza para que propósito muitos deles foram usados ou quando foram criados. As estruturas de pedra são projetadas em uma ampla variedade de formas. Algumas têm a forma de crescentes, outras formam círculos, algumas são em linhas retas, algumas em formas retangulares que parecem uma plataforma. Algumas estruturas consistem em rochas que foram empilhados e algumas usam uma combinação desses desenhos. Uma estrutura, por exemplo, tem uma mistura de linhas retas, círculos de pedra, uma plataforma e pilhas de rochas. O artigo complexo tem cerca de 630 metros de comprimento. Embora os arqueólogos não tenham certeza do propósito de muitas das estruturas, eles disseram que algumas delas podem marcar a localização de sepulturas. Pouca escavação foi feita e os arqueólogos encontraram poucos artefatos que podem ser datados usando um método de radiocarbono. Entre os poucos sítios escavados estão 2 túmulos ou montes de rochas que contêm sepulturas humanas que datam de cerca de 1500 anos. Um tipo de formação de pedra é conhecido como gullets pelos arqueólogos. Ela tem 2 fileiras de rochas que se estendem por longas distâncias. Os gullets às vezes são localizados perto de outras estruturas de pedra e seu propósito é desconhecido. Os pesquisadores esperam continuar coletando dados, como amostras de solo com pólen, que podem indicar quando e onde a vegetação e, portanto, a água permaneceria. Túmulos contendo mais sepulturas podem fornecer evidências sobre o que as pessoas comiam, quão saudáveis elas eram e como viveram. Mas o que estudaram até agora já aponta para algumas conclusões interessantes sobre como as pessoas se adaptaram a um mundo em mudança. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários. Até a próxima!